Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, missionário chegando de novo. Ontem eu mostrei para vocês a comunidade do lado de fora, né? E agora estou mostrando um pouquinho do lado de dentro. Olha essa belezura que é uma comunidade simples, pequena. Olha só, a partir do telhado, tudo pintadinho, tudo organizado. Dá uma olhada nesse presbitério, nesse sacrário. Olha só. Olha, o ambão da palavra, que coisa linda, olha só, tá? E quem está me acolhendo neste instante, nesta comunidade? Uma missionária, toda catequista é missionária, e ela estava ainda agora dando aula de catequese para aqueles que irão fazer a primeira Eucaristia. Primeiro, quem é a catequista Elaine? Catequista, hoje eu posso lhe dizer que hoje eu tenho uma fé muito grande, que Deus me transformou nessa catequista que eu sou hoje. Antes eu era muito assim, vinha na igreja porque dia de domingo às vezes não tinha nada para fazer e vinha, né? Era assim que eu vinha para a igreja. Hoje eu vou na igreja, ou então com meu irmão de fora veio. Mas a partir do momento que Deus tocou no meu coração para aceitar, muitos anos atrás, eu comecei em 2014. Quando uma amiga minha foi convidada para ser catequista, só que ela disse que só aceitaria se fosse com alguém. E Deus me tocou naquela hora e eu disse que eu ia com ela. Acabou que ela não foi, quem ficou no lugar fui eu. Né? Nós nos preparamos juntas, mas quando foi para começar mesmo os encontros, ela já não pôde mais. E quem ficou fui eu. E eu estou aí desde então, graças a Deus, na missão. Eu era catequista de pré, de criancinha. Minhas criancinhas cresceram, como o senhor viu, né? Então eu também cresci junto com elas. Estou na primeira Eucaristia. Já fui também catequista de crisma, com meu marido, né? Hoje, como ano passado nós formamos turma, esse ano não teve. Então ano que vem, se Deus quiser, eu terminando com eles, já vou para crisma também. Então você é cria desta comunidade. Cria desta O comunidade. nome desta comunidade é São Sebastião. São Sebastião, que pertence à paróquia de Vigia de Nazaré. Vigia de Nazaré. E Elaine, qual a importância você que está dando aula, minha irmã, para essas crianças? Qual a importância da Eucaristia? Na nossa para vida, você? Para mim, na nossa vida, eu acho assim, eu falando o meu testemunho, né? A Eucaristia, ela me transformou, porque, como eu disse no começo, eu vivi uma vida totalmente diferente daquilo que Deus quer, né? Então, eu já vivi, eu tenho meu marido, eu tenho 2 filhos, eu vivia já com meu marido há muitos anos, desde quando eu tinha 16 anos, já vivia com ele, tudo, mas foi a partir do momento que eu aceitei a missão. Daí por diante, Deus foi transformando a nossa vida. Eu me casei aqui nessa comunidade, aqui nessa igreja, me casei. No dia que eu casei, eu fiz a minha primeira Eucaristia, que eu não tinha. Depois que eu casei, eu fiz a crisma, né? Então, cada sacramento que eu fui recebendo, a minha fé foi sendo renovada. E hoje eu digo para você, eu não sei viver mais sem Eucaristia. Né? O domingo que eu adoeço, que eu não posso estar aqui, né? Eu sinto que falta um pedaço de mim, porque a minha primeira refeição no domingo é a Eucaristia, porque é para alimentar meu corpo e meu espírito. Né? Então eu saio de casa em jejum e a primeira que eu faço é aqui. Então para mim a Eucaristia é vida, né? É vida em Cristo, viver com Cristo. E se eu viver sem Ele hoje eu não sei mais, graças a Deus. Então você tem uma certa vaidade de pertencer à Igreja da Luz Vermelha. Graças a Deus. Não a vaidade do mundo, Do assim, mundo, não, claro. mas eu tenho um orgulho da igreja, da religião que eu sigo, né? Porque eu tenho esse pensamento, que igreja, independente de que igreja seja, eu falo muito assim até para eles, né? Que eles ouvem muita coisa, mas eu digo para eles, a igreja, a templo, ela não salva. O que salva é a nossa igreja, dentro do nosso coração, né? Lá dentro que nós temos que ser puros, temos que ter amor, compaixão, né? Respeitar o próximo, independente do que ele escolha seguir, né? Se estiver seguindo a Deus, muito bem. Se não, a gente tem que mostrar o caminho, mas sem desrespeitar aquilo que ele vive e sempre viver aquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Que é amar o nosso próximo, né? Amar como a nós mesmos. Se nós não soubermos nos amar, é claro que nós vamos saber amar o próximo, né? Hoje eu falei, porque o senhor chegou depois, né? Eu falei muito para eles assim, que hoje a gente estava valendo a oração de São Francisco, né? Eu falo muito que pede uma oração tão bonita, né? Que pede pra gente, né? E eu digo, eles não entenderam o que queria dizer amar sem ser amado,
né? Eu estava explicando para eles hoje, depois a gente fez a dinâmica da mímica, que eles tinham que adivinhar que parte da oração eles estavam fazendo, né? Então eu fiquei muito orgulhosa assim de ter passado para eles e eles terem entendido aquilo que eu estava passando, né? Eu disse para eles, o amar sem ser amado é você amar o seu irmão, independente do que ele faça, do que ele seja, mas amar o ser humano, não o erro, mas sim o ser humano, né? E buscar sempre trazer ele para a luz, né? Que muitas das vezes a gente vive nas trevas, né? Não é só a pessoa que vive no crime ou a pessoa que vive com vícios, né? Não é só aquele que vive na treva, porque às vezes a gente tem esse dia de treva, né? Dentro da gente. Eu passei uma situação muito difícil, então, com meu marido doente, então uma hora eu perdi um pouco a minha fé. Eu vim conversar com o padre, me confessar, na verdade, mas eu conversei do que confessei, né? E ele me deu uma luz muito grande, que ele disse, não é porque nós estamos dentro da igreja que a gente não fraqueja, mas, estando aqui dentro, você tem força para levantar, né? Então eu levantei, hoje eu aceitei aquela condição que Deus disse, vai passar por isso, mas vai vencer. Então hoje eu tenho essa convicção, né? A fé em Cristo, na Eucaristia, naquilo que eu vivo aqui na minha comunidade. Não só na minha comunidade, mas eu não só ensino eles, a gente não diz aula, né? A gente diz encontro. Os encontros que nós fazemos aqui, que eu passo para eles, não só eles aprendem, mas como eu aprendo também com eles. Com pequenos gestos que eles fazem um com o outro, com pequenas coisas que eles me perguntam. O que eu não sei, eu não respondo logo, eu vou procurar estudar para poder passar aquilo que é correto, né? Para a gente não ensinar uma coisa errada. Mas é uma missão que me gratifica muito. Eu me sinto muito bem. Eu também já fui litúrgica aqui da parte de canto, né? Agora eu estou voltando aos pouquinhos, porque meu marido se acidentou e a gente passou por um certo perrengue aí. Agora a gente está voltando. Mas a minha missão como catequista, eu digo que foi a missão mesmo que Deus me puxou ali do fundo e disse, essa é tua. Então eu que eu gosto de ser a catequista. Antecipadamente eu vou partilhar com você, né? A celebração aqui domingo, 8 horas, né? 8 da manhã. Quando você está dando aula de catequese sobre a Eucaristia, para essas crianças que irão fazer a primeira comunhão, isso é de suma importância para mim, porque eu estou aqui ao lado dela, tá bom? Não precisa, vocês já olharam muito para mim. Olha, vamos olhar para gente nova. Eu não trouxe o pedestal e fica aqui muito tremenda a imagem, mas o objetivo... Quando eu entrei na Igreja Católica, a primeira vez que eu entrei na Igreja Católica foi há 25 anos atrás, ali na paróquia de Santa Isabel, na cidade de Santa Isabel. Agora a igreja está em reforma, mas era aquela igreja antiga. Estava tendo uma adoração ao Santíssimo. Havia aqui próximo ao presbitério uma pequena mesa coberta com uma toalha branca e uma âmbula grande dourada. Não era uma adoração solene no ostensório, estava na âmbula, né? E quando eu vi aquilo, eu olhei lá de fora, eu vi a luz vermelha, a igreja grande, meio escura, e lá na última parede aquela luz vermelha. Eu disse, meu Deus do céu, os católicos até luz vermelha eles têm na igreja deles. Eu era pastor na época, né? E eu entrei, sentei no primeiro banco e vi o que estava acontecendo. E quando eu vi que aquelas senhoras, tinha umas 4 senhoras assim nos primeiros bancos, estendiam as mãos para aquela âmbula que até então eu não sabia e chamavam para aquilo de Jesus, eu disse, meu Deus, como se não bastasse a luz vermelha, o Jesus dos católicos é uma panela, só porque eu acho que é dourada. Ela tratava-se da âmbula, aquela âmbula grande, está lá em Santa Isabel, né? Eu disse, eu já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas vão todas para o inferno. E eu levantei a igreja grande, lá do primeiro banco e vim. Eu estava a uns 5 metros daquela mesa, quando em cima daquela âmbula aparece uma bola de fogo num diâmetro de uns 20 centímetros. Lá o pastor Sidney ficou em pé. Eu não conseguia ir para frente, não voltar. Os olhos começaram a encher de lágrimas. Era algo extraordinário que eu nunca havia sentido na minha vida, mesmo como pastor pentecostal. Era uma vontade de dar glória a Deus, aleluia. Porém, eu tinha consciência que estava numa igreja católica e eu dizia,
Diferente do que você falou ainda agora, que temos que respeitar a todos, eu não respeitava os católicos. Eu não tinha o mínimo, eu dizia que os católicos estavam perdidos, estavam no inferno, e se eles quisessem ir para o céu, tinham que aceitar Jesus. E aceitar Jesus era sair da igreja católica e passar para a minha igreja. Então, eu levantei com aquele desrespeito e vou dizer para elas que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Quando eu me deparei com aquela bola de fogo em cima daquela âmbula, eu não tive mais ação de nada, era uma vontade de dar glórias a Deus, mas eu disse, eu não posso dar glórias a Deus na igreja católica, porque o Jesus dos católicos é um Jesus morto, que não anda, não fala, não ouve, e aquelas lágrimas foram caindo dos meus olhos. O certo é que eu fui caindo. Eu gosto de dizer, 16 de dezembro de 98, a primeira vez que entrei numa igreja católica, foi fazendo adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, sem saber o que estava acontecendo. Uma mão humana parece que pegou aqui no meu pescoço e foi me empurrando, eu fui caindo em frente àquela mesa, e chorando, me derretendo, dizendo, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu estás neste lugar. Naquele instante, aquelas senhoras cantaram uma música que eu gosto muito, né? Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bem, a partir dali, tudo estava mudando na minha vida. Alguns dias depois, eu tive que enfrentar um colégio de pastores e dizer, a partir de hoje, eu não sou mais pastor e vou ser católico apostólico romano. Então, a partir daí começa a minha vida de fé. Hoje ando pelo Brasil, fora do Brasil, fazendo pregações. O lugar que eu menos venho pregar é aqui no estado do Pará, que moro lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e sinto-me agora honrado, alegre, de ver você dando aula para essas crianças, catequese eucarística, elas que vão fazer a primeira comunhão. Tudo está aí, o segredo está aí, né? É Jesus Cristo. A fé da igreja é uma fé cristocêntrica, cristológica. Jesus é o centro da nossa igreja. Então nós precisamos trabalhar com muito afinco, com muito empenho. E eu fico alegre quando você diz, agora eu me achei. Esta é a minha missão, este é o chamado que Deus me deu, né? Trabalhar com as crianças, prepará-las para a primeira Eucaristia, é preparar para Jesus Cristo, é formar para Jesus Cristo. A missão da igreja é tornar Jesus conhecido e amado. Eu fico muito feliz pela tua vida, que você continue nessa obra, nessa missão. Eu tenho uns trabalhos que eu vou passar para você, tá bom? Está no YouTube, eu vou mandar para você, se puder, se servir para ajudar em alguma coisa, mas tem muito do que você diz. Se a pessoa está em trevas, está perdida, vamos buscar para a igreja. E se está numa outra denominação, não é a que nós gostaríamos, não é a nossa, mas a gente respeita e a gente ama, porque se não tiver esse amor, eu estou inclusive fazendo uma outra obra, Protestantismo mais que Rupturas. Eu tenho sido chamado neste momento em muitos lugares, em casa de irmãos protestantes, para orar, para rezar com eles, e tem sido uma bênção. Então a gente precisa observar que o que nos une é muito mais do que nos separa. Tá bom? Eu falo muito isso para eles aqui, assim, porque muitos, acho que no Brasil todo, né, as famílias são assim, cada um segue, nem todo mundo segue a mesma coisa, né? Pelo menos a minha família é assim. E eles trazem muito esse dilema de fora, né? A tia, alguém me falou assim, 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 que a nossa igreja é isso e aquilo. E ao invés da gente inflamar essa discórdia, eu digo muito para eles, às vezes, logo no começo eles ficavam, tia, mas me falaram, eu tenho que responder. Não, o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que segue os mandamentos, aquele que segue o preceito de Deus, aquele que vive a vida que Jesus nos deixou, ele não critica, ele ama, né? Ama o ser humano do jeito que ele é, aonde quer que ele esteja, onde quer que ele siga, que ele queira seguir a Jesus, se ele quer seguir em outra igreja que não seja a minha, mas eu digo para eles, respeite acima de tudo, você tem que respeitar, você tem que amar. Hoje a gente falou muito sobre o amor ao próximo, lá no encontro passado, nesse encontro está se falando muito sobre isso, o amor ao próximo. Então eu digo muito assim para eles, ame o seu próximo, se ele falou alguma coisa que lhe desagradou, não responda, né? Que a melhor resposta é o silêncio, porque você está dando silêncio para ele, mas você está falando para Deus, né?
Então eu digo, não responda, não brigue, né? Não discuta por religião. Eu sou uma pessoa que eu tomei isso pra mim. Eu não discuto com ninguém por futebol, por política, por religião. Eu sigo aquilo que Deus deixou pra mim. Então eu tô na minha igreja, eu jamais quando eu vejo as pessoas falarem assim, porque o evangélico ele grita, porque o evangélico faz isso, faz aquele, católico ele adora imagem. As pessoas, eu digo muito assim para eles, respeitem, porque você não sabe a doutrina que cada um vive, né? Porque o fulano está num terreiro de macumba, você não sabe o que ele está vivendo, está errado. Se a gente achar no nosso entendimento está errado, mas jamais eu posso excluir, odiar, né? Se Deus pede, ama o teu próximo como a ti mesmo, como é que eu vou amar a Deus ou me amar se eu não amo ao próximo? Se Deus é a imagem e semelhança de cada um de nós, né? Então eu procuro sempre colocar na cabeça deles aceitação, certo? Aceite o seu irmão como ele é, né? Não aceite o erro dele. Não, isso Deus, eu digo para eles, Deus aceita cada um de nós como nós somos. Ele não aceita o nosso pecado, mas ele nos aceita, né? Então o sol brilha para o bom e para o ruim, né? Então nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são e as doutrinas que elas seguem, né? Só que sim, podemos clarear sim, pegar um irmão que está passando por uma dificuldade, né? Uma dificuldade de aceitação, o que eu vou fazer, no que eu vou seguir, se você puder, né? Não impor, mas se mostrar para ele, porque eu acho assim que imposição ela não muda ninguém, né? Então, se você mostrar, fazer, olha, o que eu tento fazer aqui com eles é o quê? Eles se apaixonarem e terem o mesmo amor que eu tenho por eles, né? Então, se eu fizer eles se apaixonarem, eles vão ser um bom cristão, né? Então, começa por aí. Tudo eu acho que se resume em amar ao próximo. Tudo se resume no amor, né? Que Jesus pede para cada um de nós. Porque se você seguir a vida de Jesus, ela sempre foi essa, simples, né? Mas com muito amor, muita caridade, muita compaixão, muita compreensão, né? Então é o que eu sigo, meu lema de vida é esse, é a vida de Cristo. Então sempre amar ao próximo. Claro que você nunca vai agradar a todo mundo, né? Jesus não agradou, por que nós vamos agradar? Mas continue fazendo o seu trabalho, firme na sua fé, que a recompensa ela vem. Eu não quero que venha ali do banco do meu irmão, não. A recompensa que eu espero é a de Deus, e eu sei que Ele não me abandona. Ele me mostrou ontem, Deus me abençoou tanto, né? Que hoje eu vivo uma dificuldade grande porque meu marido quebrou o braço e ele que trabalhava em casa. Então a gente ficou sem nada, absolutamente nada. As pessoas da minha comunidade nos ajudam muito. Quando ele quebrou, nossa, todo mundo nos ajudou. Só que já faz muitos meses e nem todo tempo as pessoas podem ajudar. Mas eu sempre espero em Deus. Então Deus nunca deixou faltar comida na minha mesa. Por mais pouco que seja, mas Ele nunca deixou. Meus filhos passam fome, eu passo fome. Então eu agradeço a Deus pelo meu respirar todo dia, né? Pela uma fruta que está nascendo no meu olho. O pessoal achou tanta graça em mim porque eu agradeci que a minha jabuticaba estava cheia. Então é muito isso. A gente se resume nisso, no amor e no agradecimento, né? Que Deus a gente tem que agradecer muito no pouco, né? Principalmente no pouco e principalmente quando a gente está lá embaixo é que a gente tem que ter força e fé. E prova. Olha, eu estou indo mais rico, tá bom? Nesta missão que a gente está fazendo por aqui, eu estou indo mais forte. Ontem falei com o diácono Emanuel, ele estava me esperando lá dentro da igreja, sozinho, né? São Francisco de Assis, eu acho que já é Santo Antônio, já pertence a Santo Antônio, né? E não estou lembrando qual, acho que é quilômetro 25, ou é aqui que é o 25? Não, aqui é o 36. É lá no quilômetro 25, né? 29 para lá já é para... Isso, já é Santo Antônio do Tauá. E ele estava lá na igreja, me aguardando, conversou comigo, gravou um vídeo. E eu saí muito enriquecido com as coisas que aquele homem simples me falou, né? E hoje encontro uma catequista, uma missionária, discípula missionária, né? Falando coisas tão profundas, exatamente a respeito de um trabalho que eu estou fazendo. Protestantismo mais que rupturas. Eu estou fazendo um apanhado histórico, algumas coisas, mas o meu foco está sendo esse. Porque o amor a Deus, ele passa pelo amor ao próximo. Como você bem disse, se eu digo que amo a Deus a quem não vejo e odeio meu irmão a quem eu vejo, o que é que eu estou fazendo? Porque ele não adora como eu adoro, não é da minha igreja, não canta, não reza como eu rezo, e eu vou ignorá-lo? Então tem alguma coisa errada com esse nosso cristianismo. Você deu uma aula de sobriedade, de contundência, de um testemunho, de seguir Jesus Cristo.
na ausência de recursos econômicos, o marido fraturado, né? E você deu um testemunho. Uma parte dessa canção é Te Amarei, Senhor. Ó Senhor, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem e ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. A Elaine deu um testemunho aqui de comunidade. A sua comunidade, a comunidade que ela serve, né, está acolhendo ela, ajudando-a neste momento difícil que ela, que o seu marido está atravessando. Disse Davi: fui criança e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E esta palavra eu reitero para ti, Elaine: a tua descendência não vai mendigar o pão, e você e a sua família nunca estarão desamparados. Além do que, nós temos aquela grande intercessora, socorro dos aflitos, saúde dos enfermos, né? Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores. Ou seja, nós temos tudo. Amém?